Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia, galera, 31 de julho de 2025, último dia do mês de julho aí, né, pra gente entrar no mês de agosto daquele jeito. E galera, então não esquece, dá aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito também, o link tá na descrição, tá? Então não perde essa oportunidade de estar lá no nosso grupo grátis também. Beleza? Vamos tá começando? Vamos tá começando já com um jogaço, galera. Final, tá? Copa de Portugal, Super Copa de Portugal, tá? Para esse jogo aqui a gente tem Sporting e Benfica. Então é um jogaço, galera, um jogaço entre Sporting e Benfica. Faz tempo que a gente não vê essas equipes jogando, né? A gente tem que falar alguns detalhes aí, né, de algumas trocas que aconteceram, como o principal jogador do Sporting, né, que é o Gyökeres, foi pro Arsenal, então ele não tá mais no Sporting, mas mesmo assim o Sporting ainda continua sendo um time muito bom, tá? Não vai ter o seu principal jogador, seu principal artilheiro, né, que ajudava muito essa equipe, não, mas ainda tá com a base do time que foi campeão do Campeonato Português, mas o Gyökeres fazia muita diferença, tá? E o Benfica, galera, trouxe alguns reforços, né, como o Richard Rios, né, que é um dos principais reforços aí, jogou muita bola no Mundial de Clubes e agora foi pro Benfica, tá? Então, galera, o que a gente tem para esse jogo aqui? É difícil. Por que é difícil, galera? Porque teve muitas trocas, né, nessas equipes, né, como eu já falei aqui para vocês, e no Sporting, a principal peça do Sporting saiu, né, e isso pode fazer muita diferença. Então, por isso até que eu acredito que o mercado tem o Benfica como favorito, né? Mas esse jogo é um jogo único, né? Esse jogo 4h45 da tarde, acredito que nem falei o horário para vocês, mas é 4h45 da tarde, vocês já estão vendo aí também. Galera, é um jogo difícil, tá? Jogo difícil, final, mas eu acredito que possa ser um jogo aberto, tá bom? Mas como é final também, temos que esperar sair um gol, tá? Não tem jeito, tem que esperar sair um gol, porque saindo um gol, por ser um jogo único, sendo uma final, esse jogo se abre, tá? Esse jogo se abre e se torna um jogo muito aberto, tá? Então saindo um gol nesse jogo, buscar mais gols é muito bom, porque o time que tá atrás pra cá vai se abrir, vai se expor, vai pra cima. É uma final e ninguém quer perder, né? Principalmente o Benfica, que já perdeu o título aí do Campeonato Português da temporada passada para o time do Sporting. Então com certeza não vai querer perder essa final aqui dessa Supercopa. E lembrando, tá? Volta o Campeonato Português semana que vem já, tá bom? Então vamos para cima, galera. Vamos voltar com os campeonatos europeus. E que se Deus quiser vai ser uma temporada muito boa pra gente, tá? A gente vai cravar muita coisa se Deus quiser. Tá bom? Então, ó, pra mim no pré-jogo eu já buscaria, tá? Pelo menos 2 golzinhos, eu gosto, como eu falei, o Benfica tá com sede de vencer o time do Sporting, né, que tirou o título do Benfica, e o Sporting também não vai deixar barato, claro, não tem o Gyökeres, então a esperança de gols é um pouco menor do que a gente quando tinha o Gyökeres, mas galera, pelo menos 2 golzinhos eu acredito, tá? E pra mim realmente o Benfica é favorito, tá? O Gyökeres pra mim vai fazer muita falta pro Sporting, vai fazer falta demais, tá bom? Próximo jogo, galera, temos aqui São Paulo e Atlético Paranaense, jogo 7h30 da noite, Copa do Brasil. São Paulo tá voando, né? Depois que o Crespo chegou aí, o São Paulo engrenou e tá muito bem, tá? Veio de uma vitória por 3x1 pra cima do Fluminense. Claro, o Fluminense não tá no momento bom também, mas galera, São Paulo jogou muita bola. Pegou o Atlético Paranaense, tá na segunda divisão, na Série B não tá tão bem assim, se eu não me engano ali é o 19º colocado, o time do Atlético Paranaense. E vem para esse jogo que é o primeiro jogo de ida. São Paulo sabe que esse jogo é muito importante, fazer esse resultado dentro de casa é muito importante, porque depois para deixar para jogar na casa do Atlético Paranaense é muito complicado. Então o São Paulo tem que vencer esse jogo, tá? Para mim, a vitória do São Paulo. Quem quiser buscar um empate ou nula, dá para buscar, mas a odd vai estar um pouco mais baixa, dá para completar o bilhete. Mas para mim já é vitória seca do São Paulo, tá? Galera, o São Paulo na frente eu acredito que possa sair até mais gols. Por quê? Porque o São Paulo sabe que fazer esse resultado 2x0, 3x0 e levar lá para casa do Atlético Paranaense para até mesmo tentar segurar esse jogo lá, para jogar um jogo mais tranquilo lá, é melhor. Então tem que fazer esse resultado nesse primeiro jogo, por isso que eu acredito até possa ser um jogo para 2 gols. O São Paulo vem nesse momento também, mas eu só buscaria no ao vivo. Para mim, pré-jogo é ou vitória do São Paulo ou empate anula, tá? Próximo jogo, galera, para encerrar aqui os nossos principais palpites, tá? Porque depois eu vou trazer alguns outros palpites aí para vocês, tá? Então não esquece, dá essa força aí pra gente, não custa nada, galera, só deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta, compartilha para quem pode, tá? Quem não puder, só deixa o like aí, se inscreve no canal, já dá uma força muito grande pra gente, beleza? Flamengo e Atlético Mineiro de novo, né? De novo esse jogo, agora 9h30 da noite, agora pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu
pelo Brasileirão no final de semana por 1-0, né, um gol aí no segundo tempo do time do Flamengo, e agora sabe que precisa vencer esse jogo aqui. O Atlético, lembrando, o Atlético está em crise, então eu não sei se já se resolveu, mas eu acredito que ainda não, porque está devendo aí para muitos jogadores. Então, galera, nem quero entrar muito nesse assunto, mas o Atlético Mineiro está em crise, devendo muita coisa. Querendo ou não, isso abala os jogadores, né? Querendo ou não, não tem como. Os caras estão jogando sem receber, aí é muito complicado, tá? Então, pra mim, Flamengo favorito de novo, tá? Gosto do empate nulo do Flamengo, até mesmo uma vitória seca, porque sabe que precisa fazer esse resultado nesse primeiro jogo. O Flamengo pode ir na casa do Atlético, galera, e trazer um resultado positivo, porque é um time realmente muito forte, e agora vem com novos reforços, então o Flamengo tá muito bem. Então pode fazer o resultado lá, mas nada melhor do que fazer esse resultado dentro de casa e já ir tranquilo lá para Minas, né? Lá em Belo Horizonte, jogar na casa do Atlético Mineiro. Então pra mim é jogo simples, empate nulo do Flamengo, jogo até para vitória seca, mas eu queria essa vitória seca numa odd um pouco mais alta, tá? No ao vivo, essa vitória mesmo do Flamengo aí no final de semana contra o Atlético, quem conseguiu pegar, pegou numa odd muito alta, pegou numa odd muito boa, então é melhor esperar. Pode ser que o Flamengo se complique, né? Como se complicou no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol já do primeiro tempo, mas pode ser também que já comece fazendo um gol. Então isso é tudo cenário para a gente ver no ao vivo, tá? Então o Flamengo começou se complicando, espera ali no segundo tempo, o Flamengo melhorando, né? Dá para buscar uma vitória seca. O Atlético conseguiu fazer um gol, com certeza esse jogo se torna um jogo aberto, porque o Flamengo sabe que precisa desse resultado jogando dentro de casa nesse primeiro jogo, tá? Então nessa questão eu buscaria gol se o Atlético sair na frente ou se o Flamengo fizer 2 gols de diferença. Aí dá pra gente buscar, porque aí o Atlético sabe que contra o Flamengo, mesmo dentro de casa, para reverter esse placar de 2-0 é muito complicado, tá bom? Então aí nesse cenário eu buscaria mais gols também, beleza? E agora, galera, vamos para os jogos extras aqui, né? Que eu falei que eu ia trazer para vocês. Ó, começando aqui por Hacken e Anderlecht. O primeiro jogo entre elas é eliminatórios da Europa League, né? Europa League. Ficou 1-0 pro time do Anderlecht. Agora o Hacken joga dentro de casa, tá? Mas o Anderlecht ainda continua se tornando favorito porque realmente é mais time da Bélgica, campeonato maior, né? E o Hacken é um time da Suécia e um time que não tá tão bem assim no campeonato sueco. Pra mim, jogo pra gols, pelo menos 2 gols eu gosto. Esse jogo eu gosto pelo menos 2 gols. Eu não duvido que a gente tenha um jogo pra mais, um jogo pra gente ver se ambas marcam, tá? Não duvido que o Hacken consiga marcar dentro de casa, até mesmo esse 2,5. De verdade, galera, não duvido também que o Anderlecht saia com resultado positivo de novo nesse jogo aqui. Mas, como é dentro da casa do Hacken, eu não vou buscar, eu prefiro ficar com o mercado de gols, tá? Próximo jogo temos aqui o Shakhtar Donetsk contra o time do Besiktas. Esse jogo é 3 horas da tarde, galera. O time do Shakhtar foi lá e venceu o Besiktas dentro da casa do Besiktas, se eu não me engano, 4-2, tá? 4-2 na casa do Besiktas, agora decide dentro de casa, só dependendo dele para entrar nessa fase aí da Europa League, tá? Mas para mim, Besiktas precisa de no mínimo 2 gols. Então já começa o jogo tendo que ir para cima dentro da casa do Shakhtar, tá? Que com certeza não vai jogar na Ucrânia, né? Deve jogar aí na Polônia, se eu não estiver enganado. Mas para mim aqui, jogo para pelo menos 2 gols. Porque como eu falei, Besiktas precisa se expor, precisa ir para cima e se expondo contra o Shakhtar, que para mim é um time melhor e joga dentro de casa. É um perigo pro time do Besiktas, tá? Mas eu não duvido que o Besiktas consiga marcar, tá? Ambas marcas eu gosto, tá? Gosto, e até mesmo um 2,5, porque precisa no mínimo 2 gols. 3 gols, o Besiktas consegue a classificação, quem sabe? Então pelo menos o 2,5 eu também gosto, é um jogo para ser bem aberto, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem Braga contra o Levski. Levski Sofia, galera. Braga muito favorito, ainda mais jogando dentro de casa. O primeiro jogo foi 0-0 entre elas, tá? Ficou 0-0 na casa do Levski. E agora o Braga só depende dele para uma classificação. Então para mim é vitória do Braga, tá? Queria numa odd mais alta? Queria, mas aí a gente só consegue pegar no ao vivo. Quem conseguir acompanhar esse jogo 4 horas da tarde, pegar numa odd mais alta, a vitória do Braga é melhor, tá? Mas realmente o Braga é muito favorito. E como eu sempre falo pra vocês, o cenário para buscar vitória no ao vivo, galera, o time que é favorito, tá? Eu sempre digo isso aqui pra vocês e é sempre bom relembrar vocês, porque isso ajuda muito no ao vivo, tá? Vamos supor, o Braga tem que estar jogando muito em cima do Levski. Mas uma coisa que é muito importante, o Levski não pode estar conseguindo sair no contra-ataque, né? Trazer perigo para o Braga no contra-ataque. Peguem muito o jogo assistam o City, tá? O City fazia muito isso, né? Faz muito isso com o Guardiola. O City domina muito o jogo, joga muito no campo de ataque da equipe, mas quando a equipe tenta sair no contra-ataque, já corta ali no meio de campo, tá? Então já é roubada a bola ali no meio de campo
e a equipe não consegue contra-atacar. O São Paulo estava fazendo isso, dando um exemplo, né, aqui do Brasil. O São Paulo estava fazendo isso contra o Fluminense, tá? Só estava dando o São Paulo no primeiro tempo e o Fluminense não conseguia chegar no gol do São Paulo. Se não me engano, o Fluminense não teve um chute no gol no primeiro tempo, tá? Então aí você já vê que uma equipe é realmente muito favorita, realmente uma equipe que está conseguindo ser muito boa, tanto no ataque quanto na marcação, porque ela não consegue deixar a outra equipe que não é favorita, né, sair num contra-ataque para trazer algum perigo, até fazer um gol e complicar a vida desse favorito no contra-ataque, tá? Então aí esse cenário é aonde que você busca uma vitória de um favorito. Tá dominando o jogo, tá jogando no campo de ataque, não tá deixando o contra-ataque, não tá deixando a equipe sair no contra-ataque, já tá pegando ali, roubando a bola já no meio de campo de novo, já tá contra-atacando, já tá indo pro ataque de novo. Aí é um cenário para um muito favorito, tá? Claro que a gente vai ter que ver o Levínsky pelo menos dar uns 2, 3 ataques aí para subir essa odd, tá? Do time do Braga, porque senão não vai subir também, tá? Se der só Braga no jogo, essa odd vai permanecer até o Braga, né, vencer esse jogo. Mas então a gente tem que ter esses cenários aí também. Então não é fácil, galera. Por isso que eu indico para vocês sempre o nosso grupo VIP, a nossa mentoria Premium, porque realmente a gente trabalha esses cenários que eu tô falando para vocês, tá bom? Então é isso. Vamos pro próximo jogo aqui, vamos ver se a gente tem. Não tem. Se for o último jogo, for o jogo do Braga, aqui pela Europa League, né? Então é isso. Vamos para cima dessa quinta-feira, que seja uma quinta-feira abençoada pra gente. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E amanhã voltamos com Bundesliga 2. Então tamo junto, obrigado por nos acompanhar até agora e vamos pra cima. Yeah.